Fala galera do hardware, beleza? Tiagueira aqui na área. Galera, seguinte, estou até falando num tom um pouco mais sombrio aí do que o normal, porque esse game ele precisa desse tipo de pegada. Vamos lá, galera. Game da vez aí, The Town of the Light, traduzindo para o português seria A Cidade da Luz. Esse game ele tem a tradução para o português na legenda, não tem o áudio em português, mas ele tem a legenda em português, então você consegue se virar bem ali colocando fala em inglês ou em italiano. O game ele originalmente foi feito em italiano, é uma história que acontece na Itália. Eu gostei bastante desse game, mas ele tem que ter o player certo, tá? Então o mesmo cara que joga um CSGO ali dificilmente vai gostar desse tipo de game, porque é um game muito mais lento. É um game que ele tem um foco muito grande na história, na exploração do local e na descoberta das coisas. Tá? Então é um tipo de game diferente. Não chega a ser um puzzle em primeira pessoa. É um jogo que você mais vai acompanhando a história e explorando o local, descobrindo as coisas. Já adiantei pra vocês como é a gameplay. Mesmo assim, o game vale a pena, tá bom? Primeiro, esse game ele é muito focado na história. É uma história pesada. É uma história triste, não é uma história que uma pessoa, vamos dizer, sensível gostaria de jogar. Um tipo de história desgastante, certo? É um tipo de história bem desgastante, bem forte mesmo. Esse game foi baseado numa história real, os nomes foram alterados, né, para que haja ali uma proteção das pessoas envolvidas, mas foi baseado numa história real e foi baseado no local real. Ele se passa por volta ali dos anos 30, 40, em uma pegada mais antiga, basicamente dentro de um manicômio. Existe uma personagem principal no game que se chama René, que eu vou abrasileirar um pouquinho e chamar de René, tá? Então ela sofreu um abuso quando ela era criança, isso desencadeou nela um problema psicológico e aí ela foi para o manicômio. Galera, imagina um manicômio nos anos 30, cara. Como deveria ser. Ela ficou meio perturbada e ela acabou indo para o manicômio e lá aconteceram coisas piores com ela, aconteceram outros abusos e ela acabou ficando pior ainda. E a história é a história dela, então a gente participa ali da história dela, a gente vai descobrindo a história dela, a gente joga na pele dela, você fica ali dentro dessa personagem da René. E a história dela é uma história bem pesada, bem triste. É aquele tipo de jogo que você pode ter sim um pesadelo depois de jogar. Tem algumas partes da história que você só assiste, né, como se fosse uma cutscene. Ali são partes pesadas, tá? Já vou adiantando pra vocês, eu tenho falado isso o tempo todo, tô até repetitivo, né? São partes pesadas e são muito boas graficamente, eu gostei bastante da arte, né, do gráfico, da arte do game. Enfim, é um game que ele tecnicamente foi muito bem feito, mas ele tem que ser direcionado para o público certo. Uma criança ou uma pessoa que seja muito sensível a certas maldades aí do mundo, não é recomendado que jogue, do mesmo jeito que não é recomendado que você assista um filme muito pesado, enfim. Recomendo bastante esse jogo. Eu joguei com o meu E5450, 8 GB de memória RAM da DR2 e eu tinha a GTX 650 Ti no meu PC, mas eu passei para 660, justamente porque eu estava sentindo ali falta um pouco de VRAM e tal, então eu precisava de uma placa de vídeo melhor e eu coloquei a GTX 660, que eu vou começar a fazer vídeos com ela agora no PC da sala. Dúvidas nos comentários e espero que vocês não tenham muitos pesadelos com esse game, tá bom? A Cidade da Luz. Valeu, galera, abraço e tchau.